Então a água, cá está a água. Como eu mostrei na aula passada, essa molécula de água, ela tem uma geometria, então ela não é uma molécula em que você possa passar um plano nela e a água já tem uma distribuição de cargas de maneira simétrica. Um lado dela, se você cortar aqui, por exemplo, este lado dela tem carga parcial positiva e este carga parcial negativa. Isto por quê? O oxigênio é uma molécula, é um átomo muito eletronegativo, ou seja, ele tem muita afinidade elétron, tem 6 prótons, uma nuvem eletrônica de 6 elétrons, e aí puxa para si os elétrons. Já o hidrogênio tem um próton, um elétron ali solto, então o elétron é preso de maneira solta ao hidrogênio, portanto, nesta configuração molecular, a carga fica mais próxima do oxigênio e aí então a molécula de água cria um dipolo de carga, ou seja, no lado do hidrogênio positivo, no lado do oxigênio negativo. Então é como se fosse um dipolo, isso cria então um campo elétrico, por vezes cria um campo magnético, e evidentemente então as moléculas de água começam a interagir com as demais segundo esse dipolo elétrico, positivo e negativo. As moléculas apolares, elas têm uma distribuição de cargas simétrica, ela não necessariamente tem que ter todo mundo a mesma afinidade de cargas, a distribuição de carga não vai ser simétrica. Por exemplo, você pega aqui o CO2, CO. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, ele vai puxar os elétrons para ele. Entretanto, a distribuição de carga fica simétrica. Se você cortar a molécula assim ou assim, a distribuição de carga é simétrica. Então ela é apolar, o CO2 é apolar, dissolve-se, portanto, muito bem em solventes apolares. Tá? Então, dissolve muito melhor em solvente apolar do que na própria água. A solubilidade de CO2 na água é baixíssima. A solubilidade do oxigênio na água é muito baixa. A solubilidade do oxigênio no meio líquido é alta. Da mesma forma que o CO2 também tem uma solubilidade muito maior. A água, então, nas condições de pressão e temperatura atual, nós temos aqui, ela tem esta configuração. Se eu pegar a água e elevar a temperatura e a pressão, mantê-la ainda no estado fluido, estado crítico, fluida, ela vem em gás, em líquido, ou até mesmo muito líquida, ainda não chegou no estado crítico dela, mas ela está em alta temperatura e pressão, os hidrogênios vão fazendo isso e ela acaba ficando apolar. Tá? Então a água pode ser apolar, condição ambiental atual, 25 graus Celsius, uma pressão de 101 kPa no atmosfera, ela é totalmente polar com essa geometria. Bem, o que acontece é que esses dois hidrogênios estiverem no plano quadro, aqui, o oxigênio ele tem 2 pares de elétrons não ligantes, ou seja, tem 2 pares aqui, 2 aqui, 2 ali, que não estão fazendo ligação covalente, então não ligantes. Só que ele, como eu falei em aulas passadas, pares de elétrons não ligantes podem doar elétrons, podem formar ligações nativas e podem formar ligações de hidrogênio, porque o hidrogênio ele pode receber elétrons, né? E aqui o oxigênio pode doar. O que acontece então? É que esse hidrogênio aqui, esses 2 hidrogênios aqui, podem interagir então com os pares de elétrons da outra molécula de água. E esses pares de elétrons que estão aqui e aqui podem interagir com os hidrogênios da
das outras moléculas de água. Só que esses dois pares de elétrons, se os hidrogênios estiverem no plano do quadro, esse é um hidrogênio, esse é outro hidrogênio, um par de elétrons lá, um par de elétrons cá. Eles são transversais, são em planos transversais. Quer dizer, então, que a água, ela forma ligações de hidrogênio tridimensionais. Ela forma uma rede tridimensional de ligações de hidrogênio. Isso quer dizer, então, que as moléculas de ar são muito mais coesas, muito mais ligadas entre si. E para separá-las é preciso de mais energia. Daí, a água, ela é líquida. Se você pegar os outros elementos do grupo do oxigênio e olhar lá, por exemplo, o enxofre, ele não faz ligações de hidrogênio tridimensional, faz bidimensional. O gás sulfídrico, H2S, ele é gás. Enquanto que a água, H2O, é gás somente a 100 graus Celsius na pressão atmosférica. Então, do fato dela ter uma polaridade e uma distribuição de eletrônica de maneira que ela faça ligações de hidrogênio tridimensional, ela tem o que chamamos de alta capacidade calorífera. O que é capacidade calorífera? É a quantidade de energia que a substância precisa ter, receber, para aumentar de 1 grau Celsius a sua temperatura. A água tem uma altíssima capacidade calórica. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a água estabiliza a temperatura de onde ela estiver. No ambiente, quanto maior a quantidade de água, mais estável é a temperatura, tanto para cima quanto para baixo. Para decrescer a temperatura, eu preciso de retirar muita energia da água. E para subir a temperatura, eu preciso fornecer muita energia para a água. Se você botar 1 litro de álcool, 1 litro de água e ferver e botar para aquecer, não no fogo, ele precisa pegar fogo. Agora, ali, digamos, no micro-ondas, ou então no fogão de indução, que é melhor, não tem fogo, o álcool vai ferver mais rápido. Vai chegar ao ponto de ebulição mais rápido, vai chegar a temperatura, por exemplo, vai sair de 0 graus a chegar a 30 graus muito mais rápido que a água. A água precisa de mais energia. Dessa maneira também, para a água evaporar, vocês já repararam que toda vez que algum líquido evapora, por exemplo, você passa álcool na mão, que sensação que você tem quando evapora? Isso. Vocês já fizeram um experimento? Pega um termômetro, bota uma gotinha de álcool lá no onde está o bulbo, observa a temperatura. A temperatura cai. Por quê? Substâncias para evaporarem, elas têm que absorver energia do ambiente. Então a água, para evaporar, ela tem que absorver energia. Quando ela absorve energia do ambiente, ela resfria o ambiente, ela resfria a superfície do meio onde ela está em contato. Certo? E da mesma maneira, para que ela saia de um estado sólido, gelo, para líquido, ela também tem que absorver uma grande quantidade de energia. E para ir ao estado sólido, ela precisa ser retirado dela uma grande quantidade de energia. Daí, então, por exemplo, as próprias geleiras que se tem aqui no Ártico, no Antártico, precisa se fornecer muita energia para o planeta, para que toda ela se derreta. Eu também preciso retirar muita quantidade de energia do planeta para que ela se propague em larga escala. Então, o processo de congelamento, o processo de descongelamento, é uma grande quantidade de energia. Isso faz com que o planeta, como ele tem uma grande quantidade de água, o nosso planeta tem temperatura estabilizada pela essa grande quantidade de água, pela essa propriedade de água. Então, é o que chamamos de calor latente. O calor latente, então, é a quantidade de energia necessária para que a substância mude de estado físico.
A água tem alto calor latente de fusão e alto calor latente de ebulição. Todas essas propriedades físicas que ela tem faz com que, então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição sejam muito distantes. Daí a água tem uma larga faixa de temperatura onde ela permanece líquida. Dito isso, temos que a água consegue dissolver a grande quantidade, a maior parte das substâncias necessárias para o estabelecimento da vida. Ela é polar, ela vai dissolver todos os sais. Ela vai dissolver todos os carboidratos, os açúcares. Ela dissolverá uma grande parte dos aminoácidos, em maior e menor extensão, e dissolverá parcialmente uma grande quantidade de proteínas. A nossa célula, por exemplo, ela não é uma solução verdadeira. Lembra que eu falei aula passada que a célula é um só, uma suspensão coloidal. As proteínas não ficam dissolvidas totalmente, ficam de uma forma de suspensão. Isso já basta, já é suficiente. Então, do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista um organismo multipluricelular como nós, o fato de ter uma grande quantidade de água é muito importante para nós. Primeiro, manter a nossa temperatura relativamente constante. Auxilia na manutenção da temperatura corporal. Quando nós suamos, a água tem um alto calor, capacidade calorífica, ela precisa de extrair, ela precisa de ter muita energia para ela começar a subir a temperatura. E por ela ter um alto calor latente, quando ela evapora, ela extrai essa energia da superfície do nosso corpo, esfriando. Quando então o ambiente está úmido, uma umidade relativa elevada, o que é umidade relativa? Vamos entender uma coisa chamada umidade relativa. À medida que a temperatura aumenta, a quantidade de água que permanece na atmosfera aumenta. E só que, em um determinado momento, a quantidade de água que a atmosfera vai conseguir reter, ela vai ficar, porque a água líquida e a água vapor, elas se equilibram. Quanto mais água vai evaporando, vai para o estado do vapor, mais difícil então vai se tornando a maior evaporação. Vai chegar um momento que, se evaporar uma molécula, outra molécula tem que condensar. Não necessariamente no mesmo lugar, né? Por exemplo, quando você pega, coloca uma garrafa molhada, algo molhado dentro da geladeira, lá do outro lado está lá o condensador, trocador de calor. Quando ele vai esfriar, a água vai evaporar da sua garrafa e vai condensar lá. Ela vai transferir o calor, ela vai absorver o calor da garrafa e vai deixar lá no condensador. Ela vai transferir de um lado para o outro. Né? Então, eu esqueci o que eu falei. Sim. Então, quando a gente fala umidade relativa muito alta, de 80%, é que a quantidade de água na atmosfera, a pressão de água na atmosfera, está a 80% do seu valor máximo. Entenderam? Quando chega 100%, é que se evaporar, vai ter que condensar em um canto. Por isso que dias úmidos, mais de secar roupa, você sente um corpo abafado, você não sua, sente aquele calor, aquela sufocando. Por outro lado, você nem percebe o calor quando o calor é seco. Está lá em Goiânia, fazendo 40 graus, com a umidade relativa de 30, é extremamente baixa. Tão baixa que começa a ferir a nossa pele, começa a dar fissura, começa a sangrar o nariz, uma coisa horrível. E aí o que acontece? Você nem sente o calor. Seu corpo evapora, você sua e imediatamente evapora. Sua e imediatamente evapora. Você não sente aquela coisa abafada. É o calor que você sente, por exemplo, na Amazônia, quando você vai para Belém, para Manaus, o calor opressor, te oprime, aquela umidade. Você fica molhado. Chega a te oprimir. Você sente o ar denso.
da umidade. Já você vai para Manaus, você já vai para Goiânia, você vai para Brasília, é seco. É tão seco que acontece que a própria temperatura ambiente pode fazer a ignição da biomassa. E aí? O incêndio. Basta um vidro, um caco de vidro, para colimar a luz solar, aumentar a temperatura e começar a pegar. E aí começa o incêndio. Já na Amazônia, como é muito úmido, isso não é. É mais difícil de acontecer, muito mais difícil de acontecer. O fogo se alastrar, porque a biomassa se guarda. Como é úmido, uma vez que, por exemplo, começa a pegar fogo, aquela própria água da atmosfera começa a absorver essa energia para abrir essa condição. O que acontece, por exemplo, você repara que o dia está assim seco, assim, de repente vem um vento, forma um monte de nuvem, fica abafado. O que aconteceu? É um fenômeno que a gente chama de expansão adiabática. A atmosfera tem uma frente fria, há uma expansão dos gases, a pressão atmosférica cai, toda aquela água que estava na atmosfera, agora a umidade relativa que estava 70, 60, sobe para 100, 120, e aí então começa a condensar. E quando condensa, o que ela faz? Ela libera energia. Então ela libera calor da atmosfera. E a temperatura sobe. Acontece. Então, dado isso, você tem a molécula de água capaz de subotar rios moléculas polares, temos alta confusão, alta capacidade térmica. Outra coisa importante, alta tensão superficial. O que é tensão superficial? É a resistência que um líquido tem para você perfurar, você vazar a superfície. Né? Tem alguns bichinhos que andam na superfície da água. Por quê? Exatamente porque a água como ela forma uma rede tridimensional, aquelas moléculas que estão na superfície interface, elas não estão fazendo tridimensionalmente, mas elas fazem uma malha bidimensional na superfície. E aí são várias ligações de hidrogênio, várias moléculas ligadas. Então, para perfurar e romper aquela superfície, precisa de energia, precisa exercer uma força. Então, isso aqui chama de tensão superficial. Isso é importante porque permite a formação da gota, as gotas corretamente, a formação das propriedades do fluido, do líquido dentro da célula. Isso é importante. E é importante também para a própria vida aquática, né? Que protege, que não permite que a água ela mantendo mais uma restrição na sua tensão superficial. É mais difícil até mesmo dela evaporar. Tá? Então, temos a abundância da água. A água, então, ela estabilizou e estabiliza a temperatura do planeta. Ela, por ser polar, ela força as moléculas apolares a se segregarem. E, portanto, as moléculas que possuem estrutura polar e apolar simultaneamente, como nós mostramos na aula passada, os lipídios formadores de membrana, eles são obrigados a se organizarem de maneira que formam estruturas essas que vão compor as moléculas, as membranas e as estruturas supramoleculares, né? As organizações de várias moléculas são organizadas próximas de si, formando complexos em função específica. A proteína, por que a proteína ela vai ter uma forma específica? Porque ela tem aminoácidos polares, aminoácidos apolares. Os polares vão ficar expostos à água, os apolares vão se esconder da água. E aí vai formar a estrutura tridimensional dela. Tá? Isso aqui eu mudei até a ordem da água, porque eu vi que a água seria melhor falar primeiro. Isso tudo eu já falei, né? Então, vamos agora falar de ácido básico. Tem mais de química aqui. Okay? Por quê? Porque depois, em seguida, pH, ácido
tamponante, blá blá blá, e aí temos que saber como fazer. Bem, então, vamos iniciar falando que é um ácido e que é uma base. Tá aqui, sabe? Isso aqui é para vocês lerem. Não vou ler isso. Chegar lá, já mandei para vocês. Vocês olham lá o slide. Vamos lá. Vamos então começar a entender o que é um ácido. Vou apagar isso aqui. Ácido tem 3 definições. Nós vamos nos deter a 2. 2 definições. Vou mostrar 2 e para nós será importante apenas uma definição. Vocês devem estar acostumados com a definição de Arrhenius, que diz o que é um ácido. O que é um ácido? Fala aí. Vocês estavam com participantes das outras aulas, agora vão ficar mudos. O que é um ácido? Por que o ácido clorídrico é ácido? Por quê? Porque é ácido. O ácido é aquele que é capaz de doar um hidrogênio e NP? Professor, eu acho que é o pH, tipo acima de neutro. pH muito alto. Você falou uma coisa certa. Mas nós precisamos comentar mais sobre isso. Né? Aí você está dizendo uma região ácida. É que pode ser acima ou abaixo. Então vamos por partes. Então vamos lá. Primeiro o que ele diz. É uma substância que é capaz de doar hidrogênio. H+. H+. Essa é a definição de Bronsted. A definição de Bronsted, ácido, é aquele que doa H+. Bom. E aquele que recebe é a base. Base. Tá? Tem a definição de Arrhenius, que para nós não será importante. A definição de Arrhenius é o seguinte: ácido é aquela substância que em solução aquosa, estou definindo que é em água, libera H+. De base é aquela substância que em solução aquosa libera OH-. Então, soda cáustica é base. A barrilha é base. Hidróxido de potássio, tem outro nome que eu não estou lembrando, também libera potássio, que é base do OH-. Então, essa definição limitada não nos interessará aqui. Então, ácido é aquele que doa e a base é o que recebe. Portanto, na definição de Bronsted, todo ácido tem em si a sua base associada, porque uma vez que ele perde o H+, ele deixa de ser ácido e aí sobra o quê? Uma base. E pela reação, pela definição de Bronsted, um ácido ele sempre vai doar esse H+, com a outra molécula recipiente, vai ser a base. Tá? No ambiente aquoso, eu boto, por exemplo, ácido acético. Não sabe o que está escrito ali? Ácido lático. Ele aqui, CH3COH, COH. O ácido oxígeno aqui. Aí, ele ioniza, perde H+, e forma o lactato, íon lactato. O íon lactato agora é a base associada do ácido lático. Certo? Então ele é um ácido
base. Mas quem foi a base que recebeu o H+? O H+ fica solto. Alguém recebe. Quem seria no ambiente aquoso? Quem seria a base? A água. A água recebe o H+, e forma o H3O+. É o que existe no ambiente. E é ele que vai dar o valor da criatura. O H3O+ agora é um açúcar. Porque ele vai doar o H+, por exemplo, ele pode doar o H+ de volta para o lactato e regenerar o ácido lático molecular. Tá? Aí entra a segunda questão. Ácido forte. O que é um ácido forte? Na definição de Brown. O que é um ácido forte? É um ácido fraco. Um ácido forte é aquele que tem uma grande facilidade de doar o próprio. Certo? Ácido fluorídrico. Ele é tão forte que em água ele é essencial 99% dele vai formar. Ou seja, isso aqui é uma simplificação da seguinte reação. Essa reação, ela essencialmente vai no mundo científico em soluções diluídas, tá? É importante, quando a gente fala tudo isso, em solução diluída, quando a gente fala desse tipo de reação, que à medida que eu vou concentrando a reação, a solução, as coisas vão saindo da unidade e elas vão ficando, por exemplo, cada vez menos HCl vai diluindo. Por exemplo, ácido muriático, lógico, ácido muriático. Qual é a concentração do ácido? Sem ideia, qual é a concentração do ácido muriático aqui que ele diz? Vocês já viram isso? Ácido muriático, lógico. Já viram? Não? As garrafinhas de ácido muriático. Ácido muriático é o nome comercial do ácido fluorídrico. Ele tem uma coloração amarela porque ele é contaminado com ferro. A concentração dele é 12 mol. Estupidamente alto. Não dá nem para dizer qual é o pH. O pH deve ser menos que zero. Negativo. Então, um ácido é forte quando ele tem uma alta disponibilidade ele é um grande doador de próton. E um ácido é fraco quando ele tem uma baixa propensão, uma baixíssima propensão a perder seus prótons. Por exemplo, o ácido lático é um ácido considerado fraco, porque ele tem uma baixa propensão de perder os prótons. Se eu dissolver ácido lático na água, a maior parte dele ficará na forma molecular. E uma pequena fração do enzarável. Da mesma maneira, o ácido acético, ele é um ácido fraco. Mas repara só, a gente fala fraco, mas nós temos que ter cuidado. O ácido acético concentrado faz um grande estrago, apesar de ser um ácido fraco. A gente concentrou tanto que ele faz um grande estrago. Então, está chamado ácido acético glacial. Um ácido acético praticamente puro. O vinagre é uma solução de 5% de ácido acético. Ácido acético glacial é ácido acético 100%. Se ele cair na tua mão, queima. Não vai cair um pedaço da tua mão, mas tem uma pele, escassa, escrando. Ácido sulfúrico é um ácido forte. O primeiro H+ do ácido sulfúrico é extremamente forte.
tendência de perder formato bisulfato mais H+. O problema nosso não está nem no H+, é no sulfato, uma antioxidante. Só a sulfúrico cair na tua pele. Depois que eu vou aproveitar e falar para você. Se ácidos caírem no serviço, a primeira coisa que vocês não devem fazer é entrar em pânico. Vocês devem pegar, limpar com um pano, papel, e depois abrir a torneira fortemente, passar para a água, bater e arrastar fora. Jamais você deve fazer, jamais deve pegar, cair o ácido na mão, ficar doido, desesperado e botar dentro de uma bacia com água. Aí você desgastou todo. E aí você vai diluir o ácido, ele vai ionizar mais, o pH vai cair extremamente, aí vai atacar. Tá? Então, assim, por exemplo, caiu. E dá para você brincar, aquela história de ácido puro caiu, a pessoa derreteu, sumiu, é só se ele tiver quente. Quente, tipo assim, 70, 80 graus. Aí se ele cair em você, mas não é o H+, é o sulfato que vai te corroer tudo. Não vai sobrar nem osso. Mas também não é assim, não, jogou isso. Só em filme de. Que vem tudo. Não é assim também, não. Por exemplo, se cair ácido concentrado na tua mão, aí o ácido muriático na tua mão. Ah, vou perder a mão. Não, não vai. Você vai começar a sentir uma pinicação, começar a coçar, picar, arder. Você vai lá e o ácido que você tem que ter medo é esse aqui. Ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico dissolve vidro. Mas não é por causa do ácido, é por causa do fluoreto. Você tem que ter medo do fluoreto, tem que ter medo disso aqui também. O fluoreto dissolve. E fluoreto tem aonde? Tem que ver. Dental. Não, creme dental. Fluoreto ele atravessa a tua mão. Se cair ácido fluorídrico na tua mão, ele vai atravessar. Vai corroer por isso. Então, ácido fluorídrico. Mas vamos voltar à nossa história. O ácido forte, então, é aquele que temos uma alta tendência de perder H+. E um ácido fraco, uma baixa tendência de perder H+. Bem, aí, vamos lá agora ver uma solução de ácido. Vamos começar com ácido fraco. E ácido fraco, como tem baixa tendência, ele vai ionizar e vai ter dentro da solução as duas espécies, a base e o ácido. Tá? Vou fazer aqui. Você pega aqui. Vou representar de uma maneira assim. HA. Vamos esquecer a água do pano, tá bom? E olha só. Você dissolveu somente o ácido. Ele é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco, quer dizer, então, que a setinha de equilíbrio químico. Aí nós entra o equilíbrio químico. Quando uma molécula, uma reação, um processo acontece, ele acontece até atingir o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, o tanto que vai é igual ao tanto que vai. Se ele é um ácido fraco, a sua tendência está mais para receber H+, a base associada, do que ele mesmo doar. Vamos fazer assim, ó. Bota uma setinha pequenininha para lá, uma seta grande para cá, indicando que a tendência da reação é nesse sentido. Bem, se eu colocar somente o ácido fraco, né, digamos, o ácido acético, na água,
ele vai formar uma pequenina quantidade na base e vai ter uma grande quantidade disso aqui. Então, a concentração disso vai estar elevada e a concentração disso aqui vai estar pequenininha. Bom? Estão acompanhando? Bem, e aí o que acontece então? Você, por alguma razão, colocou mais H+, entrou H+ na sua água. Você está aqui com o seu pote aqui, então aqui tem HA, tem A- e tem H+. Tá? Então, à medida que você vai botando ácido aqui, ó, você vai botando mais e mais ácido dentro da sua água, vai ionizando mais e mais. Você está botando mais aqui, o equilíbrio desloca mais para baixo, vai formando mais e mais H+, e pH, né? A acidez aumentando, a quantidade de H+, aumentando a acidez aumentando. Tá? Bem, e aí, se eu pegar, colocar aqui uma outra substância que seja ácida, por exemplo, eu boto aqui ácido clorídrico. Ácido clorídrico é muito forte, extremamente forte, como eu mostrei. Ele é muito mais forte que o ácido acético. Então, quando eu boto aqui, ele vai ganhar a briga em liberar o H+. Ele vai liberar todo o seu H+. Tá certo? Eu joguei HCl e vai fazer isso. Então, eu inseri H+ no sistema. Se eu aumentei, quando eu insiro H+ no sistema, o que eu fiz aqui? Eu aumentei a quantidade de H+, correto? Um outro ácido. Eu aumentei a quantidade de H+. Quando eu jogo, tem mais H+ do que deveria estar presente pela própria reação do ácido que estava ali, o ácido acético, no nosso caso, o que vai acontecer? Eu vou perturbar o sistema, vou perturbar o equilíbrio. Então, como aumentou isso aqui, e o H+, então, reage a menos, voltando a formar o ácido acético. De maneira que nem todo o H+ que eu introduzi vai ficar na forma de H+. Parte dele será retirada e vai formar o H molecular. Mas a minha preocupação não é na concentração, porque o que interfere na vida de uma célula, interfere a concentração de H+. Tá? Então, o que acontece? Se eu tiver apenas o ácido acético, o ácido aqui fraco, e eu colocar na água, eu vou ter muito pouco a base associada, a menos, para reagir com qualquer excesso de H+ que eu colocar. No momento que eu acabar totalmente com a base presente, no momento isso acontecer, quando chegar mais H+, não terá quem reagir com ele, então a concentração dele vai começar a subir. Tá? Então, olha só, quando eu tenho uma solução de um ácido fraco somente, ele é incapaz de resistir ao aumento de H+. Se eu colocar mais, uma outra fonte de H+, ele simplesmente vai resistir muito pouco, porque vai ter muito pouco a base associada, vai ter muito pouco quem reagir com esse H+, e retirar por ele. Então vai resistir um pouco. Por outro lado, se eu tiver só a base, tá? Se eu tiver, por exemplo, só a base, A-, eu jogo um sal
do meu ácido fraco. O ácido acético vou jogar um sal de ácido acético. Vou jogar acetato de sódio. Aí o acetato de sódio vai lá e forma Na+, acetato. Tá? Aí o acetato, então, aqui, ele pode botar água. Aí o água, né, aqui pode colocar mais, formar o H. É isso? Né? Bem, aí o que acontece? Nesse esquema aqui, quando eu jogo então, o acetato de sódio na água, o acetato de sódio se ioniza e parte do acetato reage com a água e vai formar o ácido acético de volta. Né? Isso aqui está faltando o quê? Lembra da água? A água, ela tem a seguinte propriedade. Ela pode ionizar e formar isso aqui. Está em equilíbrio. pH neutro é o pH em que eu tenho quantidade. pH neutro é aquela situação em que eu tenho quantidades iguais de H+ e OH-. Tá? Isso, na temperatura e pressão ambiente, a concentração é 10 a menos 7 mol por litro disso, 10 a menos 7 mol por litro disso. De maneira, né, que isso vai dar 14 no final. Perdão, isso vai dar o valor do pH, será 7. Então vamos entender o que é 7 daqui a pouquinho. Vamos chegar então na definição de pH. Tá? Então, olha lá. Quando então eu estou botando essa reação aqui, eu tenho também associada a ela a reação da água, ou seja, o A- está pegando o H+, que está aqui em equilíbrio com a água, para formar HA e vai sobrar quem? O H-. Por exemplo, quando você pega bicarbonato de sódio, que é um outro exemplo, pega bicarbonato de sódio, dissolve na água, bicarbonato reage com a água, formando ácido carbono, e vai sobrar o H-. E aí fica básico, pH sódio. Bicarbonato, solução de bicarbonato de sódio é básica. Da mesma maneira, a solução de acetato de sódio é básica, porque sobra o H-. Então, olha lá. Nessa condição aqui, é o inverso daquela. Eu tenho uma grande quantidade de base e uma pequena quantidade de ácido. Eu tenho, então, muito receptor de H+, e pouco doador de H+. O que acontece, então? Quando eu tenho somente acetato de sódio, se eu jogar H+, beleza, ela vai pegar, vai reagir com uma forma molecular, ela vai resistir à entrada de H+. Mas, se eu jogar OH-, eu jogo dentro da água agora, ao invés de jogar HCl, eu jogo NaOH. Eu estou jogando base OH-. Eu estou aumentando a concentração de OH-, que vai reagir com aquele H+, um pouquinho que tinha lá, vai formar água, e aí quem é que vai repor esse H+ que está sendo consumido? Seria a forma molecular do ácido fraco. Só que a concentração dele está muito baixa, tá? O que acontece então? Essa é a minha solução, onde eu só tenho a base, ela resiste à entrada de H+, mas ela não resiste à entrada de base ou à saída de H+. Aqui, ela resiste à entrada de base, mas ela não resiste à entrada de H+. Elas estão nos dois extremos. Uma está protegendo um lado, uma está protegendo a subida de pH. Outra
está protegendo a queda do pH, ou seja, ela está protegendo. Aqui ela está protegendo a queda do pH. Aqui ela está protegendo a subida do pH. Aqui ela está protegendo a subida da concentração de OH-, ou a queda da concentração de OH-. Aqui ela está protegendo o aumento da concentração de H+. E não está protegendo a queda de H+. Tá? Tá ou não? Ficou confuso no fim? Então, olha só, aqui, por exemplo, aqui, ela resiste, né? Se você jogar base aqui, ela vai resistir. Se eu jogar base e consumir H+, ela tem uma grande quantidade de HA, de ácido molecular, ela pode jogar mais H+, na solução. Certo? Então, aqui ela está resistindo à queda na concentração de H+. Ok? Agora, aqui. Se eu jogar base, né? Se eu jogar base aqui, o que acontece? Ela não tem. Se eu diminuir a concentração de H+ aqui, ela não consegue manter. Né? Se eu jogar, por exemplo, se eu jogar H+ aqui, ela vai reagir e vai resistir. Agora, se eu jogar, então ela resiste o aumento da concentração de H+. Se eu diminuir a concentração de H+, ela não vai resistir porque não tem quem doe H+. Então, enquanto que aqui resiste a queda de H+, aqui não resiste a queda de H+. Aqui, tá? Então, aqui protege de um lado, que é a queda, e aqui protege a queda. Estão protegendo de um lado da porta. Como é que eu faço a melhor coisa dos dois? Eu junto os dois. Se eu juntar os dois, vou colocar NaAC, que vai me dar uma grande quantidade de acetato, de AC. E se eu misturar HAC, que vai me dar uma grande quantidade de H+, que vai me dar, no final das contas, uma grande quantidade de ácido na forma molecular, eu vou ter. Isso aqui vai tentar ionizar um pouquinho, mas a grande maior parte vai ficar na forma molecular. Então eu tenho um doador de H+, tá certo? E aqui, quando misturar isso, eu tenho um receptor de H+. Então, se a concentração dos dois for grande, elevada, quando então o H+ variar, eu tenho tanto o receptor de H+, quanto o doador de H+ em alta concentração. É expressiva. Se a concentração dos dois estiver expressiva, ou seja, eu misturei tanto o meu ácido molecular, o ácido fraco, quanto um sal da base dele, o ácido acético e o acetato de sódio, e os dois na minha água, eu botei aqui o meu potinho NaAC e botei HAC. Botei os dois aqui dentro. Então eu vou ter isso e isso em alta concentração. Se eu inserir aqui, por exemplo, H+, joguei aqui, por exemplo, HCl, ele vai aumentar a concentração de H+. Só de H+? E de cloreto, claro. Mas os outros não. Não, eu peguei, joguei os dois. Joguei primeiro esse, joguei esse. Joguei os dois. Solvei. Aí fica tinha HA e A menos. Né? AC menos. Tá? Os dois.
em concentração quase igual àquela que você colocou anteriormente. Botou uma quantidade tal dessa que daria uma concentração, por exemplo, X, X1, X2 mal por litro. Elas vão permanecer essencialmente X1, X2. Está acompanhando? O que acontece então? Agora eu boto ácido clorídrico, jogo um pouquinho de ácido clorídrico aqui dentro. O ácido clorídrico é um ácido forte, ele vai formar H+, e clorídrico. Aí o que acontece? Eu tenho lá dentro o receptor de H+. Ele vai reagir com esse H+, que veio do ácido clorídrico e vai formar o ácido. Agora, eu jogo soda. A soda, aí é a reação da água. A soda vai liberar o H-, o H- vai reagir com o H+, vai formar água. Bem, o que acontece? Vai diminuir a concentração de H+, vai perturbar de novo o sistema. Só que aqui, agora, eu tenho, em concentração relativamente alta, quem doa? Ele vai, doa, e forma H+, de novo, repondo aquele H+ que perdi. Então, repara que quando então eu tenho essa mistura do ácido e de sua base associada, eu tenho uma solução que resiste à variação do pH, tanto para cima quanto para baixo, a variação da concentração de H+. Então, nós chamamos isso de uma solução tampão, porque ela tampona a concentração de H+. Mas como eu mostrei, a concentração de H+ é sempre 10 a menos alguma coisa. 10 a menos alguma coisa. Então, se expressou uma outra função, chamando de pH. O que é o pH? pH, o P significa esse Pzinho minúsculo. Não. Menos logaritmo. Isso significa esse Pzinho. E o H, em solução diluída, tá? O que é a solução diluída? Menos de 1 mol por litro. É a concentração a gente nota, faz a notação de concentração com cheio, tá? Menos log de H+. Então, Pzinho é menos log. Pressão é P grande. Pressão parcial do solvente. P grande. Vamos botar pH grande, a notação é Pzinho. Pzinho significa menos log. Então, olha só. Repara, quanto maior a concentração de H+, menor será o valor do pH. Tá? pH neutro, como disse, é aquele pH onde a concentração de H+ e OH- em água pura, né, elas sejam iguais. Em água pura, você tem uma condição, a concentração de H+. Em água pura, a concentração de H+ sempre será igual ao OH-. Tá? Então, vai depender de quê? Esse pH neutro, então, que é pH da água pura. Depende da temperatura. Tá? Quanto maior a temperatura, maior também é a ionização da água. A água fica cada vez mais ácida. O alumínio ele faz uma coisa parecida com as situações que eu fiz desse teste. O alumínio ele ioniza o alumínio. O alumínio reage com a água formando o próprio alumínio. E aí o que acontece? Quando ele retira o H do meio, o pH cai.
você enriquece em água mais. Aqui atrás. Tá? Mas é como botar água. Quando você aumenta a temperatura da água, a água fica mais ácida, ela perde mais H+. E consequentemente perde mais OH-. A concentração de H+ e OH- aumentam a água quando aumenta a temperatura. Por isso, quando você, por exemplo, você coloca um legume em água fria, nada. Você coloca o legume em água fervente, o pH da água em água fervente não é 7. O pH neutro da água em água fervente é menos de 7, é 6. Quando você coloca na panela de pressão, que a temperatura da água vai ser de 20 graus, a ferver assim, 20 graus, o pH neutro dela é 5. De 7 vai para 5. Vamos lá. Então, pH neutro, temperatura ambiente, é 7 por quê? Menos log de 10 a menos 7, né? E menos log na base 10 de algum número de 10, de um expoente da base 10 é sempre aquele número. Então, log na base 10 de 10 elevado a x é x. Só que tem um menoszinho aqui na frente. Então aqui o x é menos x, né? Menos com menos dá mais. Então fica. Você sai um número pequeno, não maleável, intangível, a um número maior. Que é bom de ver, que é bom de ver. Agora vamos pensar em uma coisa. Quantas vezes o pH 6 é mais ácido que o pH 7? Quantas vezes? pH 6 seria log de 10 a menos 6. Quantas vezes 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 6? Hein? Quantas vezes 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 7? Hã? 10. 10 vezes. Então, pH 6 é 10 vezes mais ácido que pH 7. Logo, pH 5 é quantas vezes? Não, né? 100 vezes. Cada unidade de pH vale 10 vezes. Se subiu a unidade da escala de pH, uma unidade 10 vezes menos H+. Se desceu em uma unidade de pH, 10 vezes mais. Então, olha só. Você só fala assim, Coca-Cola. Você coloca a Coca-Cola ali, dissolve tudo ali, né? Pega a Coca-Cola. É 4 ou 5. Quem gosta de tomar suco de limão? Ali, aquele suco de limão para macho, ali que você se prende ali. Gosta? Você sabe qual é o pH do suco de limão? 2. Dissolve seus dentes. Esse total agora. Você pode botar no sol? Não. O sumo do limão, o cacho do limão, tem uma substância que é tóxica e ela é ativada pela radiação ultravioleta. Na casca. Tem uma dúvida. Esse total. Botar álcool, você só vai diminuir a solubilidade do ácido cítrico. E é o que faz. Se tiver azia, vai fazer mal. Se induzir a azia, ácida. Agora,
Por incrível que pareça, se você fizer uma limonada, diluir o suco de limão, se você tiver azia, você vai combater a isso. Tá? Vocês já estão olhando de cara que apavorado, falando isso aqui, vamos começar a falar de pecado. Vamos lá, adiante. Fala. Barriga, estômago? Que barriga? A barriga. Não, a barriga é hidróxido de cálcio. Não, então, gente, uma solução tampão, ela é constituída quando eu tenho concentrações, nós chamamos de finitas, do ácido, doador de H+, e de sua base associada, o receptor de H+. Por que eu falei finita? No meu desenvolvimento, no início, eu botei somente o ácido. Eu tinha uma concentração finita do ácido, do H, mas como ele era um ácido fraco, eu tinha uma concentração de forma infinitesimal, muito pequena, ridícula, da base associada. Da mesma maneira, pessoal, pode jogar para lá para cá. Além de não prestar atenção, me atrapalha. Já a base, o que acontece quando eu botei a base na água? Eu tinha uma concentração finita, mensurável da base, e uma concentração infinitesimal, imensurável, ridícula do ácido associado. Eu tenho que ter uma concentração mensurável, finita, de ambos, para que quando a concentração de H+ varie, tem alguém para doar, tem alguém para receber. Então, repare, eu tenho um extremo superior do pH. Qual é? A solução tampão vai resistir à variação de pH enquanto houver a base do ácido. Imagina se eu começar a jogar ácido. Eu vou jogando ácido. Vou jogando ácido. E aí vai chegar um momento em que não haverá mais o receptor. Então, vai chegar um momento em que aqui eu não tenho mais o receptor. E aí o pH vai despencar. Aqui é o limite superior. Vai chegar um momento que meu ácido, minha doador de H+, vai desaparecer. Vou jogando o H-, vou retirando o H+ do sistema, ele vai voltando. Vou tirando, ele vai voltando. Mas na medida que ele vai voltando, ele vai sendo consumido. Vai chegar um momento em que a sua concentração será mínima e pífia, e aí então vai pH vai começar a subir. Qual é a relação aqui? Então, a solução do tampão falha quando a base sobre o ácido, isso aqui, for menor que aqui, por exemplo, vai menos sobre H, o menor que 0,01. E aqui, quando há menos sobre H, maior que 0,01. Tá? Bem, agora o meio. Onde seria o meio da minha região tamponante? Não. Meio é quando eu tenho unidades equivalentes do doador e do receptor. E seriam iguais? Aqui no meio, HA é igual a A. É aí. Muito bem. No meio. À medida que eu migro para cá, eu vou perdendo
Eu vou aumentando a HA e vou perdendo a menos. À medida que eu migro para cá, eu vou perdendo a HA e vou aumentando a menos. Bem, mas qual é o valor do pH aqui? Vamos continuar nosso slide. Bem, só para tirar uma conversa fiada que o pessoal fala. A solução do tampão só existe entre ácidos fracos. Eu falei para tudo, ácido fraco, base associada. Mas pode ser também entre ácido forte. Por exemplo, você pode formar um tampão de ácido clorídrico. Qual é a base associada ao ácido clorídrico? Cloreto. Qual é a fonte de cloreto mais comum que nós conhecemos? Cloreto sódio. Você pode pegar HCl, cloreto sódio, só que o HCl é um ácido muito forte. Então, vamos agora falar sobre isso aqui, para entendermos onde é que há o tamponamento e que sistema você deve escolher quando você quer fazer um tampão. E aí nós vamos entender quais tampões funcionam. Essa é a razão dessa toda a discussão. Bem, quando você tem então uma reação, tipo aquela ali, um ácido monoclórico, essa aqui, está tudo em preto, está tudo bagunçado, né? Melhor apagar. Cadê o vermelho? Tem um preto e um vermelho aqui. Então vamos lá, olha só. Um ácido fraco, estamos aqui. Então. Mas isso é válido para qualquer reação química. Toda reação química ela obedece, atinge o equilíbrio, e esse equilíbrio é descrito por uma constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é dada para essa reação, com a reação genérica, vou entrar, tá? Para essa reação, é a concentração dos produtos. Quem são os produtos? Dividido pelo reagente. Está faltando um reagente aqui. É a água. Por que a água não entra no nosso sistema de equação? Porque nós vamos desprezar qualquer variação da água. Na água, a concentração é tão elevada. A concentração da água na água é 55,6 mol por litro. Não precisa desse número. Basta colar da água 18. 1 litro de água tem 1 quilo de água. Então, 1 mol é 1 litro de água e 18 gramas de água. Aí, 1 mol de água pela 1 litro de água tem 1 quilo de água. 1000 gramas. Eu divido por 18, que é a massa molar, vai ser o número 55. Uma concentração disso aqui é menor que 1 mol por litro. Já olhou lá no frente a 55? Nada. Eu simplesmente não considero a perda da concentração da água em soluções de líquido. Essa solução concentrada. A solução concentrada foi complica de uma vez. Tudo que a gente ouvir aqui não vai ser válido. Tá? Então vamos lá. Então, olha só. Esse aqui é a constante de equilíbrio, que rege, então, a equação, a
a reação, a ionização com ácido prático. Quanto maior essa constante de equilíbrio, mais ele formará H+ e A-. Mas não é exatamente isso a força do ácido? Não é? Quanto mais forte o ácido, quer dizer que ele vai formar mais H+ e mais A-. Então a força do ácido é dita pela constante, dessa constante de equilíbrio. Como é um ácido, nós mudamos o nome para Ka, que é a constante de acidez. Tá? Só não vamos mudar o nome. Quer dizer, então, quanto mais forte o ácido, maior é a sua constante de acidez. Maior será a concentração de H+ e A-, e menor será a concentração do ácido molecular. E aí, então, olha aqui, vocês estão muito distante aí. O que acontece? Eu fiz um rearranjo aqui, matemático. Jogo o H+ para o lado da esquerda e o Ka para o lado da direita. E aí temos essa equação aqui agora. Mas eu quero fazer uma expressão em função do pH. Eu tenho, na minha solução, eu tenho quantidades finitas de ácido molecular e de sua base associada. Então, eu pego, agora que eu tenho essa função, eu rearranjei, eu vou jogar o logaritmo. Logaritmo 1 sobre H+, igual ao logaritmo de Ka, mais o logaritmo de A- sobre HA. Por quê? Logaritmo, quando eu faço o logaritmo dos dois lados da igualdade, eu não mudo nada. O logaritmo do produto é a soma do logaritmo da sommeta. Logaritmo de 1 sobre H+ é pH. pH é menos log de H+, que é igual a log de 1 sobre H+. Então, se eu chamo log de 1 sobre H+ pH, eu vou chamar o log de 1 sobre K, de pK. Tá? pK. Opa, quase cai. Aí, mais log de A- sobre a IHA. Agora vamos voltar ao nosso quadrinho ali. Eu botei ali a nossa faixa. Eu botei o limite inferior, que é A- sobre HA, menor que 0,01. E o limite superior é A- sobre HA, maior que 0,01. E no meio, eu disse que A- é igual a HA. Vamos lá. Se A- for igual a HA, qual o valor do pH? Se A- for igual a razão A- sobre HA será 1, logaritmo decimal de 1 é 0, então pH é igual a pK. Então aqui é o pK. Agora sim. Quem define então a faixa de pH a qual aquela solução também funciona? O pK. Então, se eu quero tamponar em pH 4, eu tenho que escolher um ácido e sua base associada, fazer uma solução com os dois, de maneira que o pK daquele ácido seja próximo de 4. O pH do nosso sangue é 7,4. Portanto, quem tamponará o nosso sangue terá, tamponamento do nosso sangue terá que ser uma mistura de um ácido, uma base associada, ácido esse que tem um pK próximo de 7,4, 7. Certo? Então você não vai escolher, eu quero tamponar em 7. Aí você vai escolher ácido lá, que tem um pK em 3? Não.
Você vai escolher a amônia, que tem um pKa em 8? Não. Você vai escolher o bifosfato. Fosfato ácido. Fosfato ácido. De ácido, fosfato não básico. Porque o pKa diz aqui, ó. pKa é fósforo 7. Muito bem. Então, olha só. A faixa tamponante é o quê? Limite superior. 0,01. Se eu botar 0,01 aqui, o pH então é o quê? Qual o pH aqui? Mais forte. Se a menos for maior que 0,01, não, maior que 100. Se aqui for 100, log de 100 é quanto? Não. Log de 100. 100 é 10 elevado ao quadrado. Log de 10 ao quadrado é... Não, gente, olha, log de 10 de um número de 10 elevado a x é sempre x. 100 é 10 ao quadrado. Então, log de 10 ao quadrado é... E quanto mais x? 2. Entendeu não, gente? Log de 100. 100 é 10 ao quadrado. Log da base 10. O número de 10 elevado a um número é o número. E aqui? Log de 0,01, gente. Dois. Um. Está gravado. Não tem discussão, está gravado. Está gravado. Então, é pH mais pKa menos 2. Então, são os limites superior e inferior da zona de tamponamento. Muito bem. Então, quem define a faixa do pH do tamponamento? Quem define a faixa do pH do tamponamento é o pKa. Correto. Mas é suficiente? Existe uma coisa chamada condição necessária, mas é suficiente. Só ter o pKa, na faixa correta é condição suficiente? É necessário, mas é condição suficiente? Não. Qual é a condição? A outra condição? Concentração. Eu preciso de ter concentração finita da base e do ácido associado. Então não adianta nada você colocar um pentelésimo disso e daquilo, botando quase nada dos dois, porque uma gota de ácido forte já destruiu toda a sua solução tampão. Então, o pKa define a faixa, mas a força quem define, a força tamponante, a capacidade tamponante, quem define é a concentração dos ácidos da base do ácido.
Tá certo? Então você tem que ter concentração elevada e o pKa na faixa correta. Tá? Lembrai-vos disso. Ok? Vai cair na tá? Então aqui o exemplo que eu estou mostrando, tudo isso eu já discuti. 3 sistemas, ó, o ácido lático, ele tampona em que pH? Olha lá. 4, próximo de 4. O HPO4, H2PO4, já falei, é torre de 7, aqui está dizendo que é 6, é mentira, é 7. E aqui está dizendo que o quê? É em torno de? Que 11, gente. 11 é o limite superior dele. 9, né? Amônia, amônio. Amônio e amônia. O nome do cara que fez essa equação aqui, ó, equação que eu mostrei abaixo, que é aquela ali, ó, isso aqui, é H, pKa mais log, concentração do sal, que é da base associada à concentração do ácido. Ele é esse aqui, ó, Henderson Hasselbalch. Foram os 2 caras que fizeram isso. Henderson Hasselbalch. Exato. E aí, quais são os sistemas tamponantes importantes? Nós temos 3 sistemas tamponantes importantes. Sistema CO2 bicarbonato. Agora, gente, é o seguinte, ó. O que saindo entrando, vocês vão ver a nota de vocês na P1, tá? E tudo isso aqui vai cair na P1, desde o início da aula. Para entender o resto, todo início da aula foi necessário. Eu fico para lá para cá, falando. Presta atenção. A própria discursiva ou objetiva? É os discursiva, toda ela. Objetiva, não dou prova objetiva. Vamos embora falar disso aqui que nós temos pouco tempo. Nós temos 3 sistemas: CO2 bicarbonato, fosfato e as proteínas. Olhando aqui então, no plasma sanguíneo. Olhando no plasma sanguíneo. Que par seria importante para tamponar o nosso sangue? Que par? Par, ácido base. Quem? Temos aqui a concentração relativa, aqui ó. Bicarbonato. O CO2 não está aparecendo ali, mas a concentração de CO2, porque CO2 seria gás. E o CO2 ele é mantido constante, 40 mililitros de mercúrio, 40 pontos. Nós temos então bicarbonato, cloreto, fosfato, sulfato, ácidos orgânicos e proteína. Vamos lá. Cloreto é ácido clorídrico. Ácido clorídrico pKa 10-9. 10 a nona. Então, o ácido clorídrico tampona soluções de pH 0. Não serve. Sulfato é ácido sulfúrico. Ele vai tamponar soluções de pH 0 e soluções de pH 2. Não serve. Temos então as proteínas em quantidades elevadas e o bicarbonato. Então, o plasma sanguíneo ele é tamponado por sistema CO2 bicarbonato e proteínas. Nosso plasma é rico em proteínas e é rico em bicarbonato de CO2. A célula. A célula tem bastante proteína e tem bastante fosfatos e uma pequena quantidade de bicarbonato. Então, os agentes tamponantes importantes dentro da célula são as proteínas e os fosfatos. Já no sangue, bicarbonato e as proteínas. Fosfato, se vocês olharem, quase não tem fosfato aqui. A quantidade de fosfato é ridícula. Então, é tal coisa, o pKa correto. Então, vamos aqui.
Sistema CO2 bicarbonato. Nosso sistema aéreo, nosso CO2, troca a reação aqui. CO2 bicarbonato. É um sistema aberto, nunca entra em equilíbrio químico, jamais. Porque você sempre está produzindo CO2 e você está sempre excretando CO2. Então não entra em equilíbrio químico. As equações de equilíbrio químico, elas são válidas, mas não, a reação jamais entra em equilíbrio. Ela entra em estado estacionário. Estado estacionário, qual a diferença de estado estacionário? Estado estacionário quer dizer que a quantidade de forma é igual à quantidade que se perde, mas não está no equilíbrio químico. Tá? No equilíbrio químico não se forma nada. O equilíbrio químico é a morte. Tudo para. Tá? Então, o CO2 é formado pelo metabolismo. Quanto maior a taxa metabólica, maior a formação de CO2. E o corpo mantém a concentração de CO2 constante em 40 torr. Torr vem de torriceps, cara e vento. Então, se você aumentar a taxa metabólica, você vai aumentar a taxa de excreção. Vai aumentar a troca gasólica. Vai excretar mais CO2. Diminuir a taxa metabólica, você vai diminuir a taxa de respiração, a taxa de expirar, a taxa de excretar CO2. Então, aumentando a taxa metabólica, você hiperventila. Diminuindo a taxa metabólica, você vai hipoventilar. Tá? E a concentração de bicarbonato mantida a 24 milimol por minuto. O que acontece então? Metabolismo, CO2 entra nas hemácias, nas células vermelhas, aí o bicarbonato é formado pela reação de CO2 com a água. Então, CO2 reage com a água, forma primeiro o ácido carbônico e rapidamente ioniza em H+ e bicarbonato. O bicarbonato vai para o plasma, o H+ ele é tamponado pela hemoglobina. Lá, bem, isso aqui então nos extracapilares, o CO2 entra e forma isso. Quando a hemácia volta para os alvéolos pulmonares, né, o bicarbonato entra para dentro da célula, o oxigênio reage com a hemoglobina, ele reage com a hemoglobina, ela libera o H+, reage com o bicarbonato, formando ácido carbônico, gerando de novo CO2 e água. O CO2 então difunde e vai para a atmosfera e é excretado. Ok? Beleza, o que acontece normalmente. Se tudo estiver correndo bem, então a pressão de CO2 é mantida 40 torr, e aí você fica nessa faixa aqui, pH 7,4, 24 de bicarbonato. Mas, se houver uma obstrução, uma hipoventilação, a pressão parcial de CO2 se eleva e aí você começa a andar nessas curvinhas aqui, que nós chamamos de isóbaros. Então, se houver uma hiperventilação, a pressão de CO2 vai cair. Vem para cá. Se houver uma hipoventilação, a pressão de CO2 vai subir. Por quê? Vai formar mais CO2 no metabolismo e você está sendo eliminado na respiração. Então, duas coisas. Vamos lá. Primeiro caso. Algo te impede que você excrete CO2. Esse algo pode ser algo fisiológico. Você está com asma, você está com alguma obstrução nas vias aéreas, não excreta CO2. Você está num ambiente maior concentração de CO2, pressão de CO2 aumentou. Por exemplo, aqui, a pressão de CO2 está um pouco maior do que nós estamos aqui, falando isso, né? Aumentou, foi do cinema, mas vamos botar para sério. Você está dentro de um ambiente, você está dentro do banheiro tomando banho, com aquele aquecedor a gás lá, liberando CO2.
CO2, monóxido de carbono, consumindo O2. A pessoa fala, a pessoa morreu por falta de oxigênio. Nada. Ela vai desmaiar por excesso de CO2 e monóxido de carbono. Bem, aí o que acontece? Quando, então, a quantidade, a pressão parcial de CO2 dentro do alvéolo se eleva, aí aumenta a formação de ácido carbônico, aumenta a formação de H+, o pH cai. Inicialmente você tem a hemoglobina tamponando. Chega um momento que a hemoglobina vai superar a capacidade tamponante da hemoglobina e o pH então começa a cair. E vai cair. Então, você tem um aumento na pressão parcial, vem para essa curvinha vermelha e uma queda no pH. O que o organismo faz? Ele busca voltar o pH para 7,4. Ele vai compensar. Ele vai compensar. Na busca da compensação, repara o que ele faz. O que está acontecendo com a concentração de bicarbonato? Está subindo. Então, o organismo vai começar a formar bicarbonato. Onde? Quem vai participar desse processo? Os rins. Os rins, então, também tem anidrase carbônica. Ele vai formar bicarbonato de sódio. Vai pegar CO2, vai reagir com água, vai formar ácido carbônico. Só que aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o H+, e vai jogar para a urina. E o sódio que iria para a urina, ele reabsorve, junta com bicarbonato e joga para o sangue, jogando bicarbonato do sangue, aumentando então a concentração de bicarbonato no sangue, forçando então o pH a voltar a 7,4. Essa compensação renal. Condição pré-requisito para isso: a sua concentração de sódio tem que estar ok. Se você não tiver com sódio ok, ele não vai conseguir reabsorver o sódio. Não está bom. Você vai entrar em emergência e vai morrer feliz da vida. Por outro lado, se você tiver uma hiperventilação, você vai hiperventilar. A hiperventilação pode ser própria, voluntária, você resolve fazer isso. Você vai numa academia fazer ginástica, não tem um bom controle, tem boa consciência, e aí vai para a esteira, fica bom enlouquecido correndo na esteira. Aí começa a sentir um barato, fica meio doido, medicina, tudo começa a piscar, tá pronto, ela fala assim, estou com excesso de oxigênio no cérebro. Mentira, está com falta de CO2 no sangue. O que aconteceu? Você liberou mais CO2, ou então você tomou uma substância, algo que seja tóxico, que bate lá no seu hipotálamo, o seu hipotálamo manda você respirar mais do que você deveria, induz uma hiperventilação, por exemplo, ácido salicílico, intoxicação por ácido salicílico, ele dá uma hiperventilação, e aí libera mais CO2 do que produz, a concentração de CO2 cai, aí a reação vai no sentido oposto, diminui a concentração de H+, temos então o aumento do pH. Então, aqui, como as causas são aéreas, nós temos então a acidose e aqui a alcalose respiratória, porque a causa está nas vias aéreas. Em uma, você tem um aumento da pressão parcial de CO2, no outro, você tem uma queda da pressão parcial de CO2. E aí o que acontece? Os rins novamente entram em ação, e neste caso aqui ele vai fazer o oposto. Ele vai jogar fora o bicarbonato de sódio e vai manter o H+. De novo, requer uma reserva de sódio. As reservas salinas têm que estar ok, senão, novamente, pode entrar em divergência. O que é isso, divergência? O corpo tenta compensar para um lado, aí ele entra em divergência, ele pula para o outro. Depois ele tenta. Ao invés de ele pegar e fazer uma coisa que vai oscilando para o 7,4, ela começa a oscilar,
Ela pode ir continuamente de um lado, ou ela pode vir para cá, vai para cá. Deve que quando uma pessoa começa a derrapar o carro, vai para cá, o carro vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para lá, até que fica plano. É assim, vai, até que cai ou sobe demais e você morre. Bem, aí, gente, eu vou ter que falar na próxima aula a acidose